fico pensando, sabe, quando a gente está com alguém e quando a gente está se despedindo de alguém, quando a gente sabe que ou vai passar muito tempo sem ver, ou talvez não vejam mais. Não sei se vocês perceberam, nós escolhemos as palavras para esses momentos. E nós dizemos o que interessa, não é verdade? Se você fosse se despedir hoje de uma pessoa muito querida, por alguns momentos você tivesse com uma pessoa muito querida, de quem você fosse se despedir, certamente você não ia falar, olha, que legal, né, o campeonato de futebol do ano passado e tal. Ou você não iria tratar de coisas evasivas, sem sentido. É interessante que nos momentos crônicos, nos momentos trágicos ou nos momentos de despedida, de desenlace, nós tendemos a falar coisas mais profundas. Nós dizemos que amamos, nós dizemos que vamos sentir falta, nós dizemos que temos saudade, nós dizemos te cuida, nós dizemos faça escolhas certas. Não é verdade, gente? Nós medimos as nossas palavras. E quando alguém já disse que, creio que o Augusto Cury, creio não, tenho certeza que ele disse, e ele diz, ele defende a teoria de que a nossa memória, ela separa lugares privilegiados, quando as informações que ela grava são semeadas e são permeadas de fortes emoções, ou boas ou más, ou boas ou más. Mas a emoção, a forte emoção, ela produz uma cola na nossa memória. Ela privilegia os espaços da nossa memória para aquilo que realmente nos marca pela emoção. É como se você pode ter comido várias feijoadas na sua vida, ou você pode ter comido várias comidas legais na sua vida, mas aquela que foi feita, por exemplo, de surpresa no dia do seu aniversário, aquele momento, ele tem um privilégio na sua memória, ele é guardado de maneira privilegiada na sua memória. E eu acredito que Jesus quis usar esse momento aqui, de fortes emoções, para produzir no coração, e especialmente na mente, na memória, daqueles discípulos, verdades que permanecessem, e que fossem, eu diria, o core, o coração, o centro da vida deles enquanto discípulos. Aqui, nós vamos ver um evangelho simples. Eu não vim trazer nenhuma novidade, eu não vim trazer nenhuma pregação estrambólica, uma nova teoria, uma nova descoberta arqueológica. Eu vou falar de coisas simples, mas foram coisas simples que Jesus falou em um momento de grande emoção, que foi exatamente quando, depois dele ter sido crucificado e morto, ele reaparece aos seus discípulos. Imagina a cena. Aquilo trouxe ao coração deles, dos discípulos, um fogo muito grande. E aquilo foi muito útil nas mãos de Deus, para que ele pudesse produzir coisas muito interessantes, que fossem, como eu lhes falei há pouco, que fosse o centro da vida deles, o centro da missão deles. Como é bom, eu acho que o grande desafio do homem é saber escolher o que importa na vida. Acho que o grande desafio da gente nesse tempo é escolher o que realmente importa, o que realmente é massa, o que realmente vai ficar, o que realmente vale a pena lutar, o que vale a pena chorar por aquilo e vale a pena, sabe, dar o sangue por aquilo. Acho que o tempo de hoje é qualificado pelo vai e vem. É muita informação, é muita coisinha, sabe, é muita loucura, eu diria, é muita bijuteria. Jesus queria guardar o ouro no coração daqueles homens naquele momento, e ele utilizou um momento extremamente privilegiado, um momento de fortes emoções para gravar aquilo no coração deles. E nós vamos ler sobre isso agora. Valeu? Valeu? Vocês estão aí, gente? Alô? Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando só para a televisão. Tem gente aí. Começa a rir, vamos. Como auditório, vai. Vocês estão aí, né? Beleza. Então, os discípulos, só um momento, eles estavam falando exatamente da morte de Jesus, que ele tinha ido embora e coisa e tal, toda aquela nostalgia, todo aquele sofrimento. E ele diz assim, a Bíblia, né? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus, o que, gente? Apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com
vocês. Paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o quê? Um espírito. Alguém tem a tradução um fantasma na sua Bíblia? Levanta a mão assim para eu ver. Alguém tem um fantasma? Tem outra tradução que não seja espírito ou fantasma? Alma penada. Alguma coisa desse tipo. Então, eles ficaram com medo pensando que se tratava de um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Jesus logo percebeu que eles estavam perturbados. Por que vocês estão com dúvida? Vejam as minhas o quê? Mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Olha que bênção, sou eu. Toca aqui. E ele continua: toquem-me, vejam. E ele acrescenta uma coisa que para mim é meio que uma das grandes refutações à doutrina espírita. Porque ele diz assim, olha o que ele diz: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Não era uma aparição, era um corpo ressurreto. Amém, gente? Era o corpo de Jesus ressuscitado, não era uma reencarnação. Era o próprio corpo de Jesus que experimentou a morte ali, com vida, novamente, pelo poder de Deus. E ele termina e ainda diz assim, ó: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda estavam meio que balecos, né, eles. Ainda tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Olha que coisa, o espírito não come, uma alma não come. Era o próprio corpo de Jesus ressurreto. Essa é a esperança da igreja de Jesus, sobre a qual nós vamos falar hoje também. Vocês têm algo para comer? E deram-lhe o quê? Um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o que é que a Bíblia diz? Que lhes abriu os olhos deles foram abertos. Eles não conseguiam entender aquilo, mas Deus abriu para que pudessem compreender as Escrituras. A minha oração nessa noite, sabe o que é? É que Deus esteja já agora, vai Senhor, vai abrindo o coração, vai abrindo o entendimento. Você que está em casa, Senhor, abre o entendimento para que a tua Escritura faça sentido, que se compreenda o que o Senhor vai dizer nessa noite. Abre o entendimento. E no 46 diz o quê? E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer. E o quê? Ressuscitar dos mortos quando? No terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aqui encerra o texto. Deixa a Bíblia aberta, não fecha. Amados, nós estamos então aqui diante de lições que Jesus deu depois da ressurreição. E como lhes falei, um momento privilegiado. Um momento de fortes emoções. Aquilo ficou gravado na mente deles, aquela experiência para toda a vida. E esses homens tinham que ter essa experiência gravada para toda a vida, sabe por quê? Tinha que ser muito firme, porque os caras iam enfrentar muita pauleira. Iam enfrentar muita doideira mesmo, muita perseguição. Aquilo tinha que estar gravado. Porque se não tivesse gravado ali, de maneira poderosa na vida deles, certamente eles iriam esquecer, ou iriam, de alguma maneira, arranjar uma substituição para aquela verdade. E a verdade de Deus não pode ser substituída. O primeiro grande ensinamento que nós temos aqui, gente, é sobre a paz. Sobre paz. Jesus chegou e disse: paz seja com vocês. Olha que coisa. Paz no momento daquele, os fariseus ali loucos, querendo pegar os cristãos, todo mundo disperso, aquela maior loucura. Jesus tinha acabado de ser crucificado e enterrado, e estava ali, vivo, falando com eles, e chega para eles: olha, paz seja com vocês.
Paz. Que palavra interessante a palavra paz. Tem um texto do pastor Josemar aí, que eu li e achei muito legal, muito interessante, que ele fala sobre liberdade. E ele fala sobre como o conceito de liberdade perdeu o seu sentido na pós-modernidade. Como liberdade, aliás, como felicidade, perdão, perdeu o seu sentido na pós-modernidade. Como a ideia de ser feliz foi trocada por questões de prazer, questões de usar droga para se sentir legal, ou o que quer que seja. Ele fala sobre isso. Do mesmo jeito, a palavra paz, ela perdeu o sentido. A gente não entende o sentido profundo do que significa estar em paz. E ontem me chamaram para assistir a luta do cara lá, do Anderson. Olha que loucura, né? Lá estou eu não gosto muito dessa luta, até porque eu não gosto de ver dois homens agarrados. Quando vai para o chão e começa a sangrar, eu fico meio... quando eu lutava, eu fazia taekwondo, que é separado, não podia chegar junto, né? Mas eu assisti, tem gente que gosta, tem gosto para tudo, eu não estou criticando o teu gosto aqui. Mas eu fui assistir a luta, né? Disseram que era cedo, né? Não é cedo, eu sabia que ia pregar hoje de manhã, eu digo, rapaz, agora vai demorar, mas não, é cedinho, no instante acaba, é tudo, bota os caras para dormir rápido, no instante vai chegar a luta dele, e isso vai quase 1h da manhã, eu assistindo aquela luta, e o pior, para acabar em 5 minutos, é fogo, né? O cara espera aquele tempo todo, acaba, não, deixa eu brigar mais, tinha um cara na sala que disse, por que o juiz parou a luta, eu queria que ele batesse, mas o que eu achei interessante é que surgiu todo um negócio em cima da luta, né? Todo um negócio, que era a luta do século, e todo mundo feliz, principalmente o dono do UFC, né? Estava feliz, rindo à toa, não queria nem saber quem estava apanhando ali, porque ele estava botando assim, meu amigo, porque eu vou dizer, aquela história de, não, falou do meu país, e não sei o que, eu vou pagar ele, para mim, me desculpa essa seriedade, eu acho que aquilo ali é tudo clichê. Aquilo é tudo para vender pay-per-view, entendeu? Eles combinam a paradinha, ele combina um negocinho, aí, não, a gente diz, eu faço uma onda, depois eu dou uma ombrada. Eu não estou dizendo que a luta é vendida, não. A luta não, eu acho que a luta é de rocha mesmo. Mas eu acho que, sabe, toda aquela coisa, toda aquela ceninha, mas aí o cara acaba a luta, sabe, bota o outro para dormir e convida para um churrasco. Não, quer dizer aqui é o americano, que brasileiro é educado e tal, ele falou do meu país, mas tudo bem, eu já perdoei, convido, e diz a ele aí que se ele quiser ir lá em casa comer um churrasco, ele é convidado. Mas é mesmo. Imaginem, aquilo que para todo mundo era aquela sensação de repente se transforma em paz. Tudo bem, beleza, pode ter dado alguma lição legal para os esportistas. Mas o que eu quero falar é o seguinte, gente... Se fala muito sobre isso, não, eu preciso estar em paz com meus amigos, eu preciso estar em paz com a minha consciência. Eu acho que essa é a palavra preferida da psicologia pós-moderna. Não, que você tem que estar em paz com a sua cabeça, em paz com a consciência. Eu vou dizer, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar em paz com a consciência, pode estar em paz com os amigos, com a sogra, com o vizinho, com a balança, com a cinta. Você pode estar em paz com tudo. Agora eu vou dizer uma coisa. Triste daquele que não está em paz com Deus. E quando Jesus chega lá e diz, paz seja convosco, ele não estava falando de paz de uma briguinha, não. Ele estava querendo ali expressar que há pouco tempo ele foi a uma cruz. E a moeda da pacificação, a moeda para produzir a paz entre os homens e Deus, já que São Paulo diz que nós somos por natureza filhos da ira de Deus, porque somos todos pecadores. Quando Jesus diz, paz seja convosco, ele estava querendo expressar de maneira ampla e plena uma verdade que nós às vezes esquecemos. Que na hora que ele vai na cruz, ele promove a paz entre nós e o Senhor. Coisa boa é estar em paz com Deus vivo, meu amado. Coisa boa é estar em paz com Deus, porque a tua consciência pode mentir para você. Você pode ser um cara extremamente arrogante, um cara extremamente prepotente, pisar nas pessoas e deita de novo, deita na cama de noite e diz assim, que coisa boa é dormir em paz com a consciência. Eu sou uma pessoa muito legal, né? Eu sou uma pessoa muito massa. Tenho feito muito bem aí, a galera, na época da Páscoa eu dou aí umas 2 cestas básicas aí para o pessoal, e eu sou um cara muito legal. Escuta, o homem que é mulherengo, o homem que acha que ser homem é transar com 10,
Esse aí deita na cama e diz, aí é que esse dorme em paz com a consciência. Porque a consciência dele, se for junguiana, coletiva, ele vai dizer assim, não, o que o machismo pensa sobre isso está muito bem. Então eu estou muito bem também, porque afinal de contas eu estou bem, eu sou macho, então eu vou dormir bem com a minha consciência. Mas escuta, triste do homem que não percebe que está em guerra com Deus. Eu quero estar em paz com todos, no que depender de mim. Mas antes de mais nada eu quero estar em paz com o Senhor da verdade, com o Senhor da graça, com o Senhor da vida, amém, gente? É com Ele que a gente tem que buscar a paz, e Jesus diz, paz seja com vocês. Eu sou o promotor dessa paz, a minha cruz é a promotora dessa paz, a minha cruz é a possibilidade de você ter paz com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, gente, para mim e para nós, todos aqui, Deus, não há outra maneira de fazer paz com a humanidade, senão pelo sangue do seu Filho. Se não é guerra, se não é pau no octógono do reino. Se Jesus não for a nossa paz, o nosso intercessor, aquele que paga por nós o preço do erro, aquele que se põe como a ponte da pacificação, que no seu próprio sangue, na sua própria carne, operou paz entre a humanidade e Deus, nós estamos fritos. Então eu vou dizer uma coisa, nós precisamos falar sobre isso. Nós temos que falar menos de autoestima e temos que falar mais em busca da paz com Deus. Viva a sua vida, tudo para frente, levanta a cabeça. Espera aí, levanta a cabeça, mas antes baixe. Levante-se do chão, mas antes caia no pó e reconheça o seu erro. Não adianta construirmos uma sociedade em cima de autoestima, em cima de que você é bom, você consegue, sem que nós não passemos antes pelos campos da pacificação com o Senhor. Jovem, Deus quer fazer paz com você na vida do seu Filho Jesus Cristo. Você que está em pecado hoje, que está aqui me ouvindo, em alguma área da sua vida, Deus quer promover paz com você. Você pode estar em uma falsa paz com todo mundo, mas com Deus você não está em paz. Sua consciência pode até mentir para você e você dormir e dizer que está bem com a sua consciência. Mas você está em paz com Deus? O que você está fazendo hoje lhe deixa em paz com Deus? Talvez você esteja em paz com o seu grupo social. Talvez você esteja no ápice e na crista da onda com o teu grupinho. Talvez você se ache hoje alguém muito tranquilo com relação àquilo que você está fazendo. Mas o que o Espírito Santo nessa noite quer fazer nesse lugar, e Ele vai fazer para a glória do nome dEle, é mostrar aqui que áreas da nossa vida estão em guerra com o Senhor. E Ele quer restaurar essas áreas da nossa vida hoje para a glória do nome dEle. Porque é em paz com o Senhor que nós precisamos em primeiro lugar. Aí o resto vem depois. Amém, gente? Amém. Primeira lição de Jesus, repita comigo. Aprendi uma lição hoje. Que em Cristo eu tenho paz com Deus. A segunda coisa que Jesus quis mostrar ali foi curar o coração daqueles homens do medo da morte, da dor da morte, a dor da perda, a dor do dano emocional que a separação causou. Quando Jesus morreu, sonhos foram sepultados juntos. Os apóstolos mais chegados fugiram. Quando Jesus foi para a cruz, os mais próximos bateram o pino, literalmente. Fugiram da raia, literalmente. E quando Jesus chega, naquela hora de muita emoção, Ele diz, não tenham medo, sou eu mesmo. Aleluia, que coisa boa ouvir isso de Deus. Saber que há fantasmas que nos rondam nessa vida. Não falo de fantasmas espirituais, de todas de tudo aquilo que nos tira do sério, tudo aquilo que nos maltrata. E o Senhor disse, sou eu mesmo. Que coisa boa. Que coisa boa é ter certeza que o Senhor mesmo está do nosso lado. Sou eu mesmo. Não é outro, eu não mandei ninguém, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Não é um anjo, não é uma visão, não é um espírito, não é um fantasma. Sou eu mesmo. Estive morto, mas revivi. Toca as minhas mãos, toca os meus pés, vê que sou eu. Deus está te chamando, gente, hoje, nos chamando hoje a acreditar de novo nesse poder que supera qualquer situação, inclusive a morte. Sou eu que estou aqui nesse lugar, sou eu, toque em mim, não tenham medo, sou eu ressuscitei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso, sou eu, me toque, saiba que sou eu. E na hora da dúvida, ele ainda disse, me dê alguma coisa para comer.
Espírito não come. Sou eu mesmo. Estive morto e revivi. E eu fico pensando, gente, sobre essa lição. Eu gosto muito de visitar quando viajo, visitar a igreja, especialmente velha. Quanto mais velha, melhor. Para eu conhecer a história e saber o que é que acontece. E aqui nós temos, né, uma igreja tão bonita nossa aqui de São Francisco. Eu gosto de saber a história, eu levo sempre os turistas para lá para saber a ligação da igreja com a política, com a evolução do Estado, enfim. Eu acho muito massa isso. E também o papel, a influência que a igreja tem no processo de colonização da América Latina. E aí eu visitei uma igreja em Lima. Essa igreja é massa demais. Até o momento que eu fui convidado para uma outra coisa dentro da igreja. Vocês não vão conhecer aqui, é da Ordem de São Francisco, tudo muito bonito, legal, aqueles pátios internos, também com traços de ouro, um negócio bem legal, e começaram a contar história. Aí tinha lá umas obras de arte de autores desconhecidos e tal. Agora nós vamos para as catacumbas. Digo, o quê? Catacumbas. Catacumbas. Eu digo, bem, eu já vi cemitério em igreja, mas o que bicho é catacumba? Não, catacumba é um cemitério escondido. É debaixo. Digo, meu Deus, né? E tem igreja que tem os túmulos do lado, né? Porque existe no imaginário cristão, pagão, dessa mistura de cristianismo com paganismo, que a igreja é meio que um portal. Todo mundo tem suas loucuras, né? O caba vai meditar lá para ver os extraterrestres, tem um lugar lá, o caba senta, né? Tem um lugar específico, né? Que os bichos aparecem, né? Os cabeçudos. Então tá ali, não, aqui vai... Aqui é um portal, aqui é um negócio de comunicação. O outro disse que é debaixo da pirâmide. E os cristãos tinham que inventar uma munganga também, né? Inventaram na história que dentro da igreja, o cara enterrando na igreja chega mais rápido no céu. É um negócio, porque chega, parece que tem um elevador direto, sabe? Isso foi criado. Então, hoje é que eu entendo porque que os cemitérios arrodeiam a igreja. Né, em muitas igrejas. E nesse caso, algo mais específico ainda, não era ao redor não, era debaixo. Descemos para as catacumbas. Quando eu vou andando nas catacumbas, né, eu vejo do meu lado esquerdo, gente, era um corredorzinho de mais ou menos 60 centímetros, separado por um negocinho de corda, e era assim, se você topasse, você caía dentro de uma vala, agora tinha para mais de 1000 ossos dentro daquela vala. Qualquer topadazinha, você estava lá, legal, tomando banho de osso ali. Se olhasse para o outro lado, osso demais. E era só ossão, era tíbia, uns bichos, uns fêmur desse tamanho, sabe? E era muito osso, muito osso, muito osso. E eu digo, rapaz, como é que era isso aqui? Disse, não, isso aqui o povo ia sendo enterrado e ia colocando uns ossos aqui e coisa e tal. E aí chegamos num lugar que era muito interessante. Aí eu vi um buraco ligando a capela. Lá de baixo dava para ver o altar da igreja, lá da catacumba. Eu digo, e esse aqui? Não, esse aqui é especial, esse aqui é para os dizimistas, né? Esse aqui é para o pessoal que sustentava a paróquia, né? Quero logo dizer para você que na Cidade Viva não tem túmulos especiais para ninguém, tá? Estão dizendo que a gente vai construir um cemitério lá na Cidade Viva, porque com 150 hectares dá para enterrar um exército ali de gente, mas lá é cova rasa para todo mundo, viu? Se você quiser, até porque a gente não sabe quem dá e quem não dá, aqui não tem lista. Então, mas lá tinha lista. E o caba descia já de cima do altar e já ia para a cova, meu amigo, e de lá para o céu. Era rápido. Lá embaixo, já descia o caixão. Isso aqui é dos especiais. Aí a gente foi andando, já dando aquela agonia, eu olhei para a Samara com aquela cara, eu digo, ixi, ela vai desmaiar aqui do meu lado. Mulher forte, estou me sustentando. O teto dessa altura aqui, o caba sabe. Pensa numa sensação, assim, do pré-inferno. Eu acho que é meio que uma antessala do cão ali. E você desce aquela coisa apertada, úmida, sabe, mofada. Eu digo, eu vou adoecer. E adoeci, viu, nas catacumbas. No outro dia peguei uma faringite. Mas quando nós atravessamos, que chegamos lá na frente, aí eu vi uma coisa. Meu irmão, parecia um cacimbão. Quem sabe o que é cacimbão? Quem não sabe o que é cacimbão? Não sabe, eu não vou saber explicar. Um cacimbão é um bicho redondo assim, cheio de água dentro, que você tira a água, né, no sertão, com um balde. Era mais ou menos um cacimbão, a boca do bicho tinha uns 8 metros. Cacimbãozão daquele feira. Meu amigo, quando eu me aproximo do cacimbão,
Aí é que eu vi osso, meu amigo. Era osso com força. Nessa já estavam as cabeças. Agora as cabeças, eu acho que os arqueólogos organizaram as cabeças, sabe? Tinha assim, era cabeça, meu amigo. Era muita cabeça. Ali devia ter umas 200 famílias ali de cabeça. E era cabeça e osso para todo canto. Eu digo, meu Deus, e aqui, o que é isso? Que cova coletiva é essa? Não, aqui é o seguinte, depois de 15 anos, que ia para a cova, normal, para poder esvaziar para outro morto vir, joga os ossos todos nesse cacimbão aqui, né? E eu fiquei pensando, rapaz, olha o que é que nós somos. Nós somos isso, né? A gente está vivo hoje, aí a gente morre, e ali a gente vai para aquele lugar, e eu fiquei pensando, quantos intelectuais tinham ali, mendigos, quanta gente tinha ali, douto, indouto, educado, mal educado, grosso, fino, parceiro, traidor, enfim. E ali não dá para identificar ninguém, é só osso. Nós não sabemos de nada. Ali não tem como cotejar, não tem nenhuma plaquinha. Isso aqui é de Dona Mirtias Jovens Drafts. Não tem, é osso. Muito osso. E aí, para completar o passeio, um americano olhou para mim, que estava no grupo, né, com aquele risinho amarelo, olhou para mim assim, aí disse assim, tá vendo? É assim que você vai ficar 15 anos depois de morrer. Eu digo, está amarrado em nome de Jesus, que eu não vou morrer aqui não. Eu não vou morrer aqui não, eu quero morrer em João Pessoa, né? Não quero morrer nesse negócio não. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é o que os nossos olhos veem. Algumas inscrições na parede, eu sou a ressurreição e a vida, mas aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. O guia nem parava para falar daqueles versículos que estavam ali. Eram versículos meramente decorativos e as pessoas passando. O espetáculo do caos diante dos nossos olhos. O espetáculo cruento da morte diante dos nossos olhos. Nenhuma beleza, nem um cheiro, nem uma atração, a não ser morte por todos os cantos daquele... Como é o nome do negócio? Da catacumba, das catacumbas. E aí... eu comecei a pensar, meu Deus, Jesus apareceu. E Jesus apareceu para os seus discípulos. E na hora que ele apareceu para os seus discípulos, ele disse, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, toquem em mim. Para relembrar a igreja dele, que a morte, os ossos, aquele estado completo de miséria, de feiura, de escuridão, um dia vai se render ao poder de Deus, quando ao som da trombeta do Altíssimo, a Bíblia diz que o mar devolverá seus corpos, a terra devolverá seus corpos, e todos ressuscitarão e confessarão com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí na mesma hora que eu vejo aquilo, eu digo, vai ter batucada, é grande aqui, menino. Quando soa a trombeta, é osso batendo no osso. Me dê esse osso que é meu, a cabeça vai para lá, o outro voa para o outro lado. E eu fiquei pensando, eu não queria estar naquele negócio naquela hora não, porque vai ser uma cena, é muito osso para se juntar, e para que Deus faça como fez no vale de ossos secos, onde ele juntou os ossos, e aí ele foi colocando os músculos, e ele encheu com a carne, cobriu com a pele, e ele haverá, na consumação dos tempos, de soprar o fôlego de vida, e todos os que morreram serão ressurretos, para que se mostre que o Deus da vida tem poder sobre a morte. Aleluia. Amém, gente? Gostaram da história da catacumba? Vamos lá? E eu fiquei pensando, é isso. Aquele quadro desolador vai nos dar a impressão científica, vai nos dar a impressão darwiniana, vai nos dar a impressão, sabe, do racionalismo que desconsidera a graça e a revelação de Deus, e vai dizer, não é isso aqui, eu vou me tornar isso. Eu posso até me tornar aquilo, mas uma coisa eu sei, não será possível que a morte contenha nenhum daqueles que ela levou, porque Jesus é o primogênito dentre os que morreram e ressuscitou para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é essa visão que nós temos que ter, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Senhor sobre a vida. Jesus quis ensinar aquilo. Eu disse, que coisa massa, que lição boa que eu recebi aqui, que lição. Louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Repita comigo, eu
Aprendi uma lição. Em Cristo eu tenho paz com Deus. E em Cristo eu tenho a certeza do triunfo da vida sobre a morte. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Certeza do triunfo da vida sobre a morte. Aleluia. Quando Jesus disse isso, agora ele se volta às Escrituras e ele diz assim: olha, eu lhes disse. Verso 46, ele diz assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso estava escrito. Mas ele diz o quê? Está escrito que o Cristo haveria de quê, gente? De quê, irmãos? Gente, alô? Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de, versículo 46, sofrer. Vamos abrir a Bíblia de novo, por favor? Aí, Lucas 24, 46. E lhes disse o quê? Foi que Jesus disse. E lhes disse: está escrito que o Cristo que, igreja? O Cristo que haveria de sofrer e de quê? Ressuscitar. Antes da ressurreição teve o quê, gente? O quê? O que eu não ouvi? O sofrimento. O sofrimento. Não dá para mudar no curso da vida, colocar a glória antes do sofrimento. O sofrimento teve que vir antes da glória. A luta teve que vir antes da vitória. A dor teve que vir antes do alívio. A guerra teve que vir antes da pacificação. A ressurreição não poderia acontecer sem que antes aconteça a morte. Jesus então fala aqui claramente de que a Escritura havia previsto o seu sofrimento. E o seu sofrimento é algo de extrema importância para a nossa compreensão. Mas nós vivemos em um tempo em que o sofrimento, ele é tido como maldição. Que o sofrimento é tido como evidência de pecado. Vou falar um pouco sobre essa história. Quando Jó teve a permissão de Deus de ser tocado na sua saúde, nas suas finanças e na sua família, Deus disse ao inimigo: não há ninguém como Jó na terra. O inimigo disse: ele só te louva porque tem tudo. E Deus disse: então tire tudo, dê-se apenas a sua vida. E aí Jó começa a escrever um compêndio sobre a filosofia do sofrimento. E ele começa a tentar entender o seu sofrimento. Esse é o grande problema da gente. Nós queremos que a nossa vida seja uma caixinha matemática ou física, onde a lei da causa e do efeito está presente. Eu passo isso porque isso aconteceu. Eu estou vivendo isso porque isso aqui. Isso é toda a base da lei do karma, que dá sustentação à reencarnação. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Eu estou aqui sofrendo hoje porque eu fui um rato e eu mordi o pé do rei. Eu estou falando dos modelos reencarnacionistas mais primitivos do hinduísmo, desde os mais avançados do kardecismo. Mas a base é mais ou menos a mesma. Eu estou aqui, eu estou sofrendo porque eu fiz algo na vida passada, porque eu destruí alguém na vida passada. Eu até acredito, gente, que assim, nessa única vida que Deus nos deu, a única, há muita coisa que a gente colhe porque plantou ontem. Mas o sofrimento de Jesus, o que foi que ele plantou para sofrer? O que foi que ele fez para sofrer? Quais foram os erros que ele cometeu para sofrer? E a igreja primitiva, por que sofreu tanto? Porque irmãos e irmãs nossas foram comidos por leões ao falarem do amor de Deus. Por quê? Qual é a explicação? Onde está a lei da causa e do efeito aí? E Jó começou numa louca busca. A mulher logo achou que tinha sido injusto. Ah, Jó, tá vendo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, na cabeça da mulher era injusto. Mas nos amigos, depois que Jó exortou a mulher, disse: tu está falando como uma louca, mulher. Eu vou aceitar só a coisa boa de Deus, não vou aceitar as coisas ruins. E aí os amigos começam, um que joga e outro, porque os amigos achavam que no fundo, Jó tinha escondido alguma coisa e que estava sofrendo porque tinha cometido um pecado que estava escondido debaixo do tapete. E aí, Jó, como é? E eu me lembro que houve um tempo em João Pessoa, foi logo que eu me converti, rapaz, foi tão difícil encarar aquilo. Eu não sei se essa teoria ainda está muito acesa. Meu amigo, está doente, é?
Está em pecado, né, irmão? Adoeceu, está em pecado, né, irmão? Como se esse corpito fosse corpito de anjo, né? E não de gente que adoece, que visita catacumba, mofada, e gripa, e coisa e tal. Quem pegou essa época? Está doente? Está em pecado. Quem pegou isso aqui? Quem pegou isso aqui em João Pessoa? No Brasil ainda existe hoje? Ainda existe essa teoria? Está doente, está em pecado? E era gente que era assim, o cabo dava um espírito. Foi isso? Não, foi nada não. Nada não. Não cisco aqui. Gente se escondendo dentro de casa doente. Que palhaçada. Que palhaçada. Pastor se escondendo dentro de casa com pneumonia. Porque o povo ia achar que ele... Mas olha, se eu estou com uma gripinha, estou em pecado, o pastor está com pneumonia, deve ter pego umas 3 irmãs da igreja. Olha a lógica. É assim que a gente vive. É uma coisa de paganismo mesmo. Por isso que a gente trata o sofrimento com tanta ora, com aquele pavor, e ora como se aquilo fosse uma maldição. Mas não, o sofrimento está em pecado. Ah, o filho morreu, está em pecado, e foi. Quer dizer que o filho nasceu para ser semente? Para ser estátua? Não, porque isso aconteceu, porque estava em pecado e não sei o quê, e o sofrimento é por isso, por aquilo outro. Escuta, gente, uma coisa eu tenho entendido. Tem coisa que Deus nos explica, mas tem coisa que Ele diz assim, meu filho, não quero nem saber. Primeiro que eu não tenho obrigação nenhuma de lhe dizer o que é que eu vou fazer. Quando o Jó começou a pisar na tampa, mas Deus olha para ele e disse, ó Jó, me diga uma coisa, onde é que você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Quem era você quando eu estruturei todo o cosmos? Quem é você para arguir comigo, Jó? Jó botou um rabinho nas pernas e disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa eu sei, o cristão talvez não tenha todas as explicações para o que está passando. Talvez você esteja dizendo assim, mas rapaz, que negóciozinho sem futuro. Depois que eu me converti, tudo piorou. O irmão falou comigo, pastor, vou dizer, eu aceitei Jesus, é pau no lombo toda hora. Estava tão bom. Não sei porque que eu estou sofrendo, eu sei lá. Eu não sei, me ajude, ore por mim, interceda, eu digo, eu vou orar. O problema é que eu também não sei porque que acontecem certas coisas na minha vida. Eu não consigo entender. Uma coisa a gente pode entender, isso a gente pode. Eu não vou ter explicação para tudo que acontece na minha vida, e nem você vai ter explicação para tudo que acontece na sua vida. Mas há uma revelação bíblica que eu posso guardar. Eu posso estar passando aqui ou acolá, nos montes ou nos vales, nas catacumbas ou nos palácios, na doença ou na saúde, na dor ou no alívio, na alegria ou na tristeza. Eu posso estar na pobreza ou na riqueza. Eu posso passar por qualquer situação. Deus quer me ensinar uma coisa. Talvez você não entenda porque está passando pelo que está passando, mas eu sei o que eu faço e a minha palavra lhe diz. Isso aí você pode tomar como verdade para o seu coração, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Tudo que Deus permitir que eu viva hoje é em um processo de me colocar, como um vaso disponível e útil em suas mãos. Meu amigo, não pergunte por que Deus te levou para o octógono para quebrar teu nariz, não. E aí não tem ninguém que te libere, não tem juiz que pare o jogo, não tem 5 minutos de round que vá fazer com que Deus desista do que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Quando Ele pega um para limão, Ele pega para limão, e Ele pega para ensinar, Ele pega para tornar cada vez mais útil, Ele pega porque ama, Ele pega porque quer que nós sejamos o espelho da glória dEle na terra. Ele faz isso porque Ele nos ama. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga assim, Senhor, eu te louvo, porque o que Tu fazes comigo é expressão de amor. Vai quebrar tua venta. O que for. Estou sendo extremamente coloquial para que todo mundo entenda. O que Jesus quis dizer é o seguinte: olha, estou aqui, venci a morte, vocês têm paz com Deus. Agora tem um negócio.
O meu caminho é o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O problema é que o povo quer cruz na igreja de hoje, sabe com quê? Com aqueles kenkobi, o chocoboca do japonês, cheio de massagenzinha. Estou levando a cruz aqui, a massagenzinha. Tem até uns acessórios novos para cruz na igreja, rodas, liga leve. Quer uma rodinha liga leve para sua cruz? Toma aqui, para ela ficar mais leve. Tem um ganchinho, tem um auxílio. A gente consegue outra pessoa para carregar a cruz para você. Amém, irmão? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor por isso. Toma uma modelo 2012, uma cruzinha mais leve, mais cheirosa. É interessante. A gente tem uma visão de cruz assim meio que estética demais. Estão lembrados daquele negócio que apareceu a cruz na proteína da laminina, laminina, né? Laminina, é isso mesmo, da proteína laminina. Aí o irmão disse, mas pastor, eu não entendi. Por quê, meu irmão? Porque aquela cruz que aparece é muito torta. É assim, é meio arqueada, é torta. Eu não entendi. A cruz não é um negócio de minha irmã. Você acha que quando foram matar Jesus, pegaram uma madeira, levaram para o marceneiro, aparar a bichinha todinha, foi? Era pedaço de pau que tinha lá, rapaz. Que cruzavam um no outro. Para matar uma pessoa e ia levar para o marceneiro, vamos fazer uma cruz bem bonita aqui para Jesus. Faz a borda. Entendeu? É porque a nossa cabeça está muito formatada para um modelo de cristianismo extremamente tosco. Ora que se iam fazer uma cruz bonita para Jesus. Pegaram, foi 2 pedaços de pau, torto lá, e botaram do lado do outro e amarraram ele. E mataram o nosso Senhor. Amém, irmãos? Mas Jesus disse, é preciso que o Filho passe por tudo isso e ressuscite e ganhe a sua glória. Então, deixa eu dizer uma coisa ao Senhor. Uma coisa, eu não sei quanto tempo é o nosso sofrimento, qual é o tamanho dele ou a intensidade, mas uma coisa eu sei, aqueles que esperam no Senhor, depois do sofrimento, contemplarão o triunfo e a glória de Deus. Aleluia. É isso que eu espero, e nós temos que botar a cabeça aqui. Amém, irmãos? Amém. E o poder de Deus? Eu quero. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar, eu vou orar. Ah, tem algum problema, vamos orar para Deus dar um emprego. Ô, Senhor, me dá um emprego, tal. Vamos fazer isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós não podemos nos livrar do sofrimento. Ontem foi a família Cunha Lima. Amanhã pode ser outra família. Até Lázaro, eu costumo dizer isso, que foi ressuscitado por Jesus, morreu. Depois, né? Ou vocês viram Lázaro por aí? Eu conheço aquele cantor lá da Bahia. Será que é ele? Quarto, olha o que é que Jesus completa, e ele diz assim, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por... Vocês são testemunhas dessas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus dá uma última lição para a gente ir embora. Olha que lição é essa. Ele não queria que os apóstolos vivessem aquela experiência sozinhos. Ele apareceu para eles, ele comeu com eles, ele colocou esperança nos seus corações, de que a Escritura tinha que se cumprir, mas ele disse, mas essa verdade, que eu morri pelos pecadores, precisa ser pregado em todo o mundo, em todas as nações, para arrependimento e perdão de pecados. Jesus quis que essa verdade que eu estou contando hoje, essa historinha, boba, não é boba, não tem nada demais. É uma história simples das Escrituras, mas é a história mais valiosa. Quando eu digo boba, gente, é boba porque muita gente diz assim, eu já ouvi isso 1000 vezes. Que bom que você ouviu isso 1000 vezes. Quiçá você vivesse isso uma vez. E Jesus, ele diz, isso tem que ser pregado em todo mundo. E me chamaram uma vez para comer num restaurante, lá em Campina Grande. Aliás, não era em Campina Grande, era em Lagoa Seca de Roça Alta Nova, uma Lagoa do Meio. Me levaram para comer num restaurante, e disseram, rapaz, restaurante massa, não sei o quê. Eu digo, rapaz, e é bom? Eu digo, 30 minutos de Campina Grande. Eu digo, onde é? Isso é numa serra. Eu digo, mas é o quê? Uma cidade? Não, é uma fazenda. Eu digo, mas o quê? Uma hora dessa? Já era quase 1 hora da manhã, 12 horas da noite.
Vamos comer lá, não sei. Eu digo, não acreditei. Cheguei lá, um restaurante ótimo, maravilhoso, no meio do mato. Não vou fazer aqui propaganda. Mas uma coisa, eu disse, rapaz, eu preciso levar pessoas para esse restaurante. E eu fico pensando, gente, quando nós temos um pouquinho de sensibilidade e de altruísmo, a gente quer que as pessoas experimentem as coisas boas que a gente experimenta. Sim ou não, gente? Olha, eu vou só dizer uma coisa para você. Se você não tem no seu coração o desejo que as pessoas experimentem as coisas boas que você experimenta, você precisa tratar alguma doença na sua alma. Quem não deseja que os outros vivam experiências legais e de crescimento que a gente vive, precisa redimensionar alguns conceitos. O que Jesus queria? É que aquela experiência fosse passada. E eles passaram. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque essa história foi contada. E a gente está aqui celebrando, rindo, achando graça, contando piada de catacumba, e não sei o que, de serra, de restaurante, você rindo feito besta e eu contando piada feito outro doido. E estamos aqui brincando com essa coisa, mas nós estamos vivendo uma verdade. Deus nos salvou, gente. Deus tocou nosso coração. Nós éramos pó, nós não éramos nada, e nós não somos nada ainda. Mas o Espírito Santo um dia tocou o nosso coração e Jesus disse assim, olha, vocês vão falar isso em todos os lugares, mas esperem pelo revestimento que vem do céu, porque eu vos dou a bênção, eu vos dou o dom do Espírito, eu vos dou o poder do Espírito, e esse mesmo poder do Espírito está hoje sobre nós. Essa mesma história precisa ser contada ainda para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Nós precisamos contar essa história todo o tempo, sabe por quê? Me veio agora na mente uma outra coisa, e eu vou encerrar com isso. Estou lá eu no meio da catacumba, e vendo todos aqueles ossos. Dois pensamentos vieram no meu coração. O primeiro foi assim, imagina, meu filho, quando eu ressoar a trombeta, vai ser osso para todo canto aqui, todo mundo vai ressuscitar. Olha que cena, eu pensando nisso ali no meio da catacumba, né? Aí eu não sabia se achava graça ou se... Aí eu ficava ali, é mesmo, Senhor, que bênção, aleluia. Mas uma outra coisa o Senhor falou no meu coração. Ele disse, lembra-te contudo de uma coisa, meu filho. Se todos aqui vão ressuscitar, é uma grande verdade. Mas não vão para o mesmo lugar todos. Uns ressuscitarão para a minha glória, e outros ressuscitarão para o juízo. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem irá, quem não irá? A resposta bíblica é muito simples. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa mensagem é a senha, é o passe, é o acesso, é a porta para o destino eterno de milhões de pessoas, que Deus confiou na mão da sua igreja, que Deus confiou nas nossas mãos. E eu fico pensando, gente, tudo isso é muito legal. Hoje eu estava admirando, como a gente cresceu aqui, legal, esses equipamentos, bonita, essa imagem bonita agora, que eu nem sei o que é aquilo ali, eu ali aparecendo, os meninos ali filmando, muitos voluntários, luzes bonitas para lá e para cá. Eu disse, mas isso não vai determinar o futuro eterno de ninguém. O nosso arraiá não vai determinar o futuro eterno de ninguém. Ir na rua e dar um pão não vai determinar o futuro eterno de ninguém. O que determina o futuro eterno de alguém é uma mensagem, é uma história que precisa ser novamente todo dia contada, de um Deus amoroso e bondoso que veio ao mundo em carne através do seu Filho, para morrer pelo pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a história que faz a definição do futuro de toda a humanidade. Essa simples história que não tem sido mais contada na televisão. Uma história simples. E eu vou dizer para vocês, Deus é tão bom que nós podemos contemplar o espetáculo dos milagres. Ah, fulano foi curado, fulano recebeu não sei o quê, outro recebeu um rim, o outro levantou do chão, outro levantou da cadeira. Eu vou dizer uma coisa para você. A cura no corpo
de alguém, pela graça de Deus, não determina o seu futuro eterno. Ah, Deus me deu um emprego, Senhor, eu quero um emprego. Oh, aleluia, Deus me deu um emprego. Glórias ao nome do Senhor. E aí eu vou orar e Deus vai dar um emprego de carteira assinada. Eu quero, oh, glória, Deus me abençoe. Eu vou dizer uma coisa, vai ter um bocado de gente no inferno de carteira assinada. E não vai nem poder sacar o FGTS. Porque o emprego não define o futuro eterno de ninguém. Um milagre de Deus não define o futuro eterno de ninguém. Você está dizendo assim, ah, Senhor, um casamento. Aí o cara prega, um casamento, lá vai, eu não quero cantar no coral das virgens e tal, e pá, e tal. Senhor, manda um presente para mim. Amém. Casamento não vai definir o futuro eterno de ninguém. O pão na rua não vai definir o futuro eterno de ninguém. Tudo isso é importante, mas tudo isso deve ser um complemento acessório da única mensagem que vai definir o futuro eterno de toda a humanidade. Eu vou repetir, que um Deus amoroso e bondoso mandou o seu Filho amado, o único Filho, para vir ao mundo em carne e morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem simples que eu preciso contar. Você não precisa ser teólogo, você não precisa fazer missão, você não precisa ir para seminário. Tem muita gente, eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus, para o seminário, você vai, muitas vezes seminário vai te botar a perder, e muitas vezes seminário bota o cabo a perder, tira o cara da simplicidade das coisas de Deus, do evangelho, e bota o cara a perder, sabe, se tem um lugar onde tem herege é em seminário, isso foi todo na história da igreja, foi assim, sabe por quê, gente? Porque a simplicidade do evangelho, isso é uma historinha que teu filho pode contar. Vamos lá, tem criança aqui com menos de 15 anos, levanta a mão. Criança com menos de 15 anos, estão prestando atenção? Tá aí, galeguinho, tá aí? Vamos repetir com o tio aqui, vamos lá. Vão vocês, só as crianças, digam assim, a mensagem é simples. Bora? Vamos lá, repita o que eu vou dizer. A mensagem, mais alto, pode gritar, viu? Aqui pode, tio deixa, tá? Vamos lá. A mensagem, vocês não estão gritando não, não é assim que vocês gritam em casa. Tá? Não é assim, eu conheço, eu tenho 3, tá? Eu conheço vocês. Vamos lá. Agora vocês vão falar alto e vão gritar mesmo. Vamos lá. A mensagem é simples. Um Deus amoroso e bondoso mandou o seu Filho amado para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora você vai gritar. Mas tenha a vida eterna. Mais alto, mais alto já, mais. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem simples.